Afinal, quem são os culpados pela tragédia no Rio Grande do Sul? Olá, eu sou Daniela Jesus e este é o quadro Agenda Verde. Tudo o que a mídia não te conta sobre ambientalismo, eu conto aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu quero prestar a minha solidariedade a todos os irmãos gaúchos que estão passando por esse momento de extrema dificuldade. Para você que deseja ajudá-los, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns pontos de coleta e dados de Pix para que você possa fazer a sua doação financeira. Confesso para vocês que para mim é muito difícil abordar esse tema aqui devido à gravidade da situação. Mas algumas pessoas, inclusive algumas autoridades do governo, estão colocando o ocorrido no Rio Grande do Sul na conta das mudanças climáticas. E como esse é um tema que nós abordamos com recorrência aqui nesse quadro, eu não poderia deixar de falar desse assunto, porque tudo indica que a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul será o pontapé inicial para diversos projetos de lei sobre o ESG. São aquelas medidas pautadas no ambientalismo, aquelas que nós já abordamos aqui no canal. Mas primeiro vamos fazer uma cronologia dos fatos, baseado nessa matéria da BBC. A cronologia da tragédia no Rio Grande do Sul. Desde o dia 27 de abril, áreas no Vale do Rio Pardo, na região central do estado, já sofriam com fortes chuvas e granizo. Mas foi em 29 de abril que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta vermelho de volume elevado de chuva. Esse gráfico ao lado mostra o que aconteceu na natureza para que as chuvas ocorressem da forma que ocorreram. Uma corrente intensa de vento que levou a um tempo instável no sul, uma onda de calor no sudeste e centro-oeste que impediu que a frente fria do sul se diluísse. Detalhe que aqui no sudeste ainda estamos numa onda de calor. Um corredor de umidade vindo da Amazônia que potencializou as chuvas e o El Niño que aumentou mais ainda a umidade. Mais pra frente nesse mesmo vídeo eu vou explicar o que é o El Niño. No dia 30 de abril foram registradas as primeiras mortes. Duas na cidade de Paverama, uma em Pantano Grande, uma em Encantado e uma em Santa Maria. 18 pessoas já estavam desaparecidas naquele momento e 77 municípios foram considerados impactados pela água. E infelizmente no dia seguinte houve um estado de calamidade pública. Já eram 114 municípios e mais de 19 mil pessoas afetadas. No dia 2 de maio, além de serem contabilizadas mais mortes, mais de 4.500 pessoas já estavam em abrigos em todo o estado. Entre o dia 1º e 2 de maio, a quantidade de chuvas foi tamanha que 7 cidades do Rio Grande do Sul tiveram o maior índice pluviométrico do mundo, Santa Maria liderando o ranking. No dia 3 de maio, mais de 200 municípios já tinham sido afetados pela chuva. E nesse dia, o Lago Guaíba ultrapassou o marco histórico da enchente de 1941, inundando diversos bairros de Porto Alegre, incluindo o centro histórico. Infelizmente, no dia 4 de maio, as mortes já estavam superando as das enchentes de 2023. Nesse dia, já eram mais de 400 mil pontos sem energia elétrica e 186 municípios sem sinal de internet ou telefone. Depois de todos esses dias, Eduardo Leite e Lula fizeram uma coletiva de imprensa. E antes de falar da coletiva, eu quero mostrar esse vídeo do Lula chegando no Rio Grande do Sul e o comentário que ele fez. Eu torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Nesse dia, o governador Eduardo Leite disse que o estado precisaria de um plano Marshall para se reerguer. E nesse momento, o governo do estado já havia restabelecido o Pix de doações, que havia sido usado em 2023 para as enchentes. No dia 6 de maio, o Guaíba alcançou mais de 5 metros.
O aeroporto de Porto Alegre foi fechado e a previsão é de que seja reaberto apenas em 30 de maio. No dia 7 de maio foram contabilizados 160 mil desabrigados. Embora no dia 8 de maio o nível do Guaíba tenha descido, uma nova frente fria chegou ao estado derrubando as temperaturas, causando mais chuvas e ventos fortes. No dia 9 de maio, as notícias já davam conta de mais de 1.700.000 pessoas afetadas pela tragédia. No dia 10 de maio, contabilizadas mais de 2 milhões de pessoas afetadas, com 126 mortes contabilizadas e 71 mil pessoas em abrigos. No dia 11 de maio voltou a chover e o nível do Guaíba voltou a subir. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 447 foram afetados. Agora eu vou explicar para quem não é do Rio Grande do Sul por que houve toda essa inundação. Primeiro, a chuva. O volume de chuva que era para 6 meses ocorreu num período muito curto. Nós observamos alguns locais que choveu 60% do esperado para o ano todo em uma semana, diz Fernando Mainardi, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi uma das cidades mais afetadas por conta da cheia do Rio Guaíba. Além disso, segundo Fernando Mainardi, o estado do Rio Grande do Sul não possui um mapeamento topográfico estadual, que serviria para conseguir identificar os locais de maior risco de escoamento, movimento de massa e inundação. Poderíamos ter um pluviômetro em todos os municípios, com dados telemétricos. Isso não é algo intangível. Ter mais pontos de medição nos rios. Além disso, ter mapeamentos melhores. Ou seja, segundo o que está dizendo o professor Fernando Mainardi, tudo isso poderia ter sido evitado se o governo do estado tivesse esse controle pluviômetro. Por já ter sofrido uma enchente em 1941, Porto Alegre possui 14 comportas e 23 bombas de sucção, que são uma proteção criada para evitar esse tipo de caos. Contudo, esse sistema apresentou falhas. Na década de 1970, foi inaugurado o sistema de contenção das cheias dos rios Guaíba e Gravataí. Mais de 5 décadas depois, o descaso com a falta de manutenção e de investimentos fez com que o sistema ficasse vulnerável e não funcionasse como deveria. O sistema de comportas foi reformado em 2012, assim como o muro da Avenida Mauá. Ganharam equipamentos que permitiram a abertura e fechamento de forma mecanizada. De lá para cá, no entanto, a maioria dos motores foi roubada e os demais não tiveram a manutenção adequada e estão sem funcionar. Atualmente, o fechamento precisa ser feito de forma manual por retroescavadeiras que empurram ou içam as portas. Algumas delas podem ser movidas pelos próprios trabalhadores com auxílio de cordas. É pior, em nenhuma delas há uma vedação completa entre as comportas e os muros. Em alguns casos, há brechas que chegam a ter 10 centímetros por onde a água vaza. O problema é tamanho que a prefeitura, depois de fechar as comportas, precisou recorrer a uma solução medieval e colocou sacos de areia atrás e na frente dos portões de aço para auxiliar na vedação. A solução, porém, se provou 100% ineficiente. Uma falta de manutenção, falta de planejamento, falta de investimento, um descaso dos governos municipal, estadual e federal. Infelizmente, causaram isso que nós vimos nesses dias. Não se pode controlar a força da natureza, mas tudo aquilo que é de competência do ser humano deve ser feito. Infelizmente, não foi o caso. Algumas pessoas, incluindo autoridades do governo, estão atribuindo o ocorrido a mudanças climáticas e ao tal El Niño. Muito provavelmente você já ouviu falar, mas não sabe o que é o El Niño. E eu vou te explicar. É o aquecimento anormal da água do Oceano Pacífico Equatorial. O fenômeno faz parte de um ciclo natural do planeta. Repita comigo. Ciclo natural do planeta. Repete de novo. Ciclo natural do planeta.
e ocorre em intervalos que variam de 2 a 7 anos. O oposto do El Niño, ou seja, o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, é chamado de La Niña. Uma curiosidade, por que esse fenômeno se chama El Niño? No século XIX, pescadores do norte do Peru observaram o fluxo anual de água morna do Oceano Pacífico que fluía para o sul. Como acontecia em torno da data do Natal, eles chamaram o fenômeno de El Niño, literalmente o menino, em homenagem ao menino Jesus. Cientistas peruanos mais tarde notaram que o fenômeno mais intenso, associado às águas aquecidas, tinha um intervalo de anos e levava às enchentes sazonais catastróficas em um litoral que normalmente era árido. A primeira ocorrência registrada da anômala chuva do deserto foi em 1525, quando o colonizador Francisco Pizarro chegou ao Peru. Vamos pensar aqui com os nossos botões. Em 1525 já havia aquecimento global? Porque, segundo os alarmistas climáticos, o aquecimento global é fruto da ação do homem, lançando gases sobre a atmosfera e etc. Mas em 1525 não havia sequer indústria, não havia nada do que há hoje em dia que justifique o tal aquecimento global. Como eu falei, fenômenos da natureza não podem ser contidos pelo homem, mas aquilo que é da competência do ser humano deve ser feito. E, infelizmente, isso não ocorreu. Rio Grande do Sul foi alertado sobre possível desastre uma semana antes da primeira morte. Uma semana antes de ser registrada a primeira morte decorrente das intensas chuvas no Rio Grande do Sul, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um alerta sobre o risco iminente de desastre. O órgão sinalizou em 30 de abril a possibilidade de um desastre natural significativo. Posteriormente, em 5 de maio, o CEMADEN divulgou uma nota técnica na qual criticava a falta de resiliência nas estratégias de gestão hidráulica de Porto Alegre. De acordo com a nota técnica do CEMADEN, houve uma falha no dimensionamento das estruturas ou na antecipação dos volumes de chuva. Isso contribuiu para a gravidade da situação. As bombas de sucção, essenciais para controlar o nível da água, foram desligadas depois dos temporais. Este cenário culminou em um trágico saldo de 143 mortos e 131 desaparecidos, conforme a atualização recente da Defesa Civil. Agora, lembram do que eu falei no início do vídeo, em que eu disse que essa tragédia seria usada para trazer à baila diversos projetos de lei sobre mudanças climáticas? Tragédia no Rio Grande do Sul é responsabilidade também de senadores e deputados que desmontam a legislação ambiental, diz secretário do Observatório do Clima. A responsabilidade não é apenas dos governos estaduais e federal, diz Maurício Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, mas também do Congresso, pois as tragédias são resultado da falta de adaptação e de combate às mudanças climáticas, duas áreas onde os executivos precisam fazer mais e onde o legislativo tem promovido ativamente retrocessos, na opinião dele. Esse ocorrido no Rio Grande do Sul será usado com politicagem para que uma das etapas da Agenda 2030 da ONU seja concluída aqui no Brasil, o tal combate às mudanças climáticas. E isso vai afetar diversos setores da economia, especialmente o agro, que desde o início dessa tragédia vem sendo atacado como responsável por todo esse mal. O que, depois de tudo que nós vimos aqui, chega a ser absurdo. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na descrição de vídeo há centrais de coleta de doações e Pix para que nós possamos ajudar nossos irmãos sulistas. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.